Fala pessoal, beleza? Como combater com eficiência as grandes organizações criminosas, o que inclui as facções e as milícias também. E como, além disso, reduzir drasticamente o nível de violência, o nível de homicídios, de assaltos, roubos no nosso país. Para isso eu linkei algumas medidas aqui que eu tenho em mente, que acho que funcionariam quase instantaneamente. Acho que se aplicadas teria uma redução instantânea no número de violência, nas estatísticas de violência, e realmente acabaria com as grandes organizações criminosas, pelo menos com essas que têm muito domínio, que são violentas, Comando Vermelho, PCC, CV, PCC, as milícias. Então eu elenquei alguns pontos aqui, eu vou falar de alguns deles. O vídeo é principalmente lidando com essa parte de organizações criminosas, mas eu elenquei alguns pontos também que seriam mais... abrangeria isso, mas seriam mais abrangentes também. Então, primeiro ponto, criminalização do consumo de drogas. E aí tem gente que vai falar, poxa, mas já não é proibido consumir drogas? Não é crime você consumir? Não é proibido. Apesar de o Brasil ter muito movimento assim de legalização das drogas, legalização porque o usuário, ele é só um usuário, que mal ele faz. Na verdade, no Brasil não é crime consumir drogas, não existe nenhuma pena. Um usuário de drogas, ele não pode ser preso. Se a polícia pegar uma pessoa fumando maconha na rua ou usando qualquer tipo de droga, ela não vai presa. Ela precisa... ela tem umas medidas socioeducativas, né? Ela precisa ser instruída, precisa fazer alguns serviços comunitários, mas não é crime e não é contravenção também, né? Não existe nenhum tipo de pena de verdade para o consumo de drogas. Acontece o seguinte, quando o ladrão, o assaltante chega lá, bota a arma na cabeça do cidadão, rouba o celular e revende o celular. Essa pessoa que tá comprando o celular, ela está cometendo um crime, né? Ela está cometendo um crime de receptação. Se ela sabe, né? Pelo menos se ela sabe que esse produto é proveniente de roubo, ela está cometendo um crime, né? E isso o porquê disso é óbvio, né? Porque só existe quem assalta, só existe quem rouba, porque existe quem compra, né? Um depende do outro. Então, para você combater o roubo, você tem que combater também quem recepta, quem compra, né? E por que no mundo das drogas não é assim, certo? Então, só existe quem vende droga porque existe quem compra. E no caso das drogas, o problema das drogas não é o uso em si da droga, né? O efeito da droga no usuário. Isso é ruim, mas isso eu considero até um tema à parte. O problema da droga é que as drogas financiam as organizações criminosas. Então a pessoa que está comprando droga, ela está indo muito além do que o simples mal que a droga causa, falando de uma forma médica ou de uma forma social, em relação aos efeitos físicos da droga. Na verdade, o mal que ele está causando é que ele está financiando compra de armamentos pesados que vão ser usados para assaltos, vão ser usados contra a polícia, para enfrentamento da polícia, vão ser usados para matar pessoas. Fortalece o poder paralelo, né? O que é o poder paralelo? Você tem... O país precisa ter um poder, né? O poder estabelecido. E o poder paralelo é como se fosse um outro estado dentro do próprio estado, né? É o que acontece nas favelas cariocas, onde a polícia não pode subir, né? Você tem ali, é como se fosse um outro país, na verdade, porque as leis do país não podem ser aplicadas ali, certo? Isso é um poder paralelo. Então, assim, primeira medida, tem que criminalizar, e criminalizar punindo severamente as pessoas que são consumidores de drogas, e essas pessoas, elas têm que ser enquadradas como financiadoras do crime organizado, não simplesmente como usuário de droga. Qual é o crime? O crime dele é que ele usou droga. Não, o crime dele é que ele financiou atividade criminosa, ele financiou terrorismo, porque o que as facções praticam no país é terrorismo, é guerrilha. Então, eu considero que a primeira medida seria criminalizar o consumo de drogas. Segunda medida que eu colocaria também, o país precisa considerar que está em guerra. É uma guerra civil que a gente tem aqui dentro do país, justamente porque a partir do momento que
a força policial não pode entrar em uma determinada área, significa que o país perdeu sua soberania sobre aquele território. Se ele perdeu sua soberania, é como se você tivesse um outro país, certo? É como se você tivesse um separatismo ali dentro, entre aspas, né? Não é uma coisa oficial, mas significa que o Estado não tem mais controle. O Estado não pode perder o controle sobre si mesmo. Você imagina se, sei lá, um outro país, uma Venezuela, por exemplo, começa a tomar parte do Brasil, começa a tomar ali Roraima, e aí as forças brasileiras não conseguem mais entrar naquele território. O que isso significa? Isso significa guerra. O Brasil ele não pode ter uma parte do seu território que não possa ser alcançado, não possa ter as leis vigentes, não pode ser alcançado pelas autoridades competentes. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil inteiro, né? Então, o que eu acho que deveria ser feito? Deveria ser decretado um estado de guerra civil, um estado de emergência no país. Quem deveria atuar não deveria ser a polícia. Eu acho que a polícia militar deveria ficar fora disso. Esse negócio da polícia, submorro, aí as forças especiais, né, no caso do Rio, o BOP. Não, acho que não devia ter nada disso. Devia ter o seguinte: quem devia entrar seria, em primeiro lugar, o exército, porque a gente está falando de guerra. Eu acho que a polícia não deveria fazer guerra. A polícia deveria fazer a segurança dos cidadãos para crimes comuns. Né? Você tem um assalto aqui, você tem um problema qualquer ali. Agora, o tipo de guerra é uma coisa até desigual, né? Porque o poder paralelo que a gente tem no Brasil, que são as facções e as milícias, tem armamentos muito superiores aos da polícia, porque tem armamento de guerra, né? A própria polícia do Rio, por exemplo, anda de fuzil, que é armamento de guerra, não é armamento policial de fato. Não estou criticando, ela precisa usar realmente esse armamento pelo ambiente que ela tem, mas eu estou falando que o certo, né, seria a polícia não precisar lidar com isso. Então, eu acho que precisaria você ter uma intervenção militar. Não estou falando de uma intervenção militar de destituir os poderes, o presidente, né, os governadores. Eu estou falando de uma intervenção militar legal, né, instituída pelos poderes constituídos. Deveria ter uma intervenção militar e deveria ser aplicada uma coisa que é aplicada em caso de guerra. Quando um país entra em guerra com outro, aplica-se pena de morte. Né? Se um exército começar a invadir o Brasil, um exército estrangeiro começar a invadir, o que o país vai fazer? O país vai tentar prender, encarcerar os militares que estão invadindo? Não. As forças militares vão matar, vão executar todos esses invasores. É assim que funciona na guerra. E considerando que a gente está em guerra, é o que eu acho que o exército devia fazer. Devia invadir os pontos que são dominados por essas facções e executar todos os participantes da facção que estivessem presentes em um confronto. Então, a partir do momento que existe, seja ou o cara está com fuzil, ou o cara está escondido, não importa, o cara faz parte daquela facção, ele está envolvido ali, ele não se entregou voluntariamente, chegou lá, olha só, eu faço parte, mas quero acertar as contas, estou aqui, vou responder o processo e vou ser preso numa boa. Então ele não tomou essa iniciativa, pena de morte. Vai entrar o exército e vai matar. Ah, mas isso é um genocídio, como é que faz isso? Isso é guerra. Isso é o necessário para quando a situação perde o controle, que é o que aconteceu. O Brasil perdeu o controle. E essa é a forma de recuperar o controle da soberania. Então, eu acho que seria estritamente necessário realmente encarar, reconhecer o estado de guerra que existe e que não é reconhecido como guerra, reconhecer que é uma guerra e combater esses movimentos, tal qual como eles são, como pequenas guerrilhas dentro do país. E eu estou incluindo nisso tanto as facções criminosas quanto as milícias. Eu acho que elas deveriam sim ser caracterizadas, até como o próprio Moro, no pacote anticrime que ele tinha encaminhado, ele tinha caracterizado, né, até exemplificando essas facções. Então, acho que deveria sim ser estabelecida uma lei que tipificaria essas organizações e permitiria esse estado de exceção para o combate, né, para recuperar essas áreas. E digo até mais, né, digo que as pessoas que fazem parte dessas organizações, elas não deveriam ser enquadradas só pelo crime que elas praticam nessas facções. Por exemplo, o sujeito ele vende droga na boca de fumo.
traficante. Mas ele não tem nenhum crime, não consta para ele nenhum crime de homicídio, de assalto, ele só vende droga. Só que o fato de fazer parte dessa organização, que já é um crime por si só, que é organização criminosa, né? Deveria na verdade ser um crime a mais, que fazer parte de um grupo terrorista no país. Deveria ser encarado dessa forma. Então, você deveria ter um tratamento muito mais severo para essas pessoas, né? Então, deveria ser uma coisa assim definida. Você tem a oportunidade de se entregar, você vai ser julgado, você vai responder, e quando você terminar de pagar, né, terminar de cumprir sua pena, você vai ser liberado e não vai mais voltar, né? Não pode mais voltar. Ou você vai ter que encarar as forças militares, vai ter que encarar o exército, a aeronáutica, não sei se a marinha também poderia se envolver, você vai ter que encarar. Bom, em relação a um ataque mais direto, eu acho que seria isso. Eu separei os outros pontos, que nem eu tinha falado, que não seriam tão frontais, mas eu acho que também seriam muito importantes. O outro ponto aqui seria o fim o fim da maioridade penal ou uma drástica redução da maioridade penal. Por que eu digo drástica? Porque 16 anos, isso é bobagem. Teria que ser 12 anos, 13 anos. E eu vou explicar um pouco o que seria o fim da maioridade penal, que eu defendo o fim da maioridade penal. Então a pessoa poderia questionar, o garotinho de 7 anos roubou um biscoito, ele vai preso como uma pessoa de maior, que hoje seria de maior, como um adulto. Não funcionaria assim, né? A pessoa, ela, obviamente, responderia de acordo com a sua capacidade mental, né? Então, acho que poderiam haver meios de você julgar. Não, uma criança tem que responder como uma criança, né? Um adolescente, ele está no nível intermediário, então ele responde como um adolescente, que não significa inocentar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Você tem o caso de pessoas que têm doenças mentais, né? São inimputáveis, né? Você pode considerar que uma criança é inimputável porque não tem consciência, não tem discernimento de suas próprias noções, né? Mas assim, essencialmente, a partir de uma idade aí, por volta dos 12 anos, eu acho que já daria para, sim, você ter uma punição verdadeira na lei, mas você poderia fazer uma coisa proporcional, né? Então, assim, até certa idade, ela cumpre pena de uma forma, um regime para menores. Completou a maioridade, por exemplo, 18 anos, 16, 18 anos, aí sim passa a cumprir a pena junto com adultos. Você poderia até ter um sistema realmente de, até essa idade aqui a pena é um pouco menor, você tem um atenuante da idade, então você, na condenação, o juiz, ele reduz um pouco a pena, mas essa pessoa não pode ter a ficha limpa quando completa a maioridade. Ela não pode, que nem acontece hoje, o sujeito comete um crime com 17 anos, com 18, ele mata uma pessoa com 17 anos, faz 18 anos, ele não tem a ficha limpa e é solto. Não, isso é absurdo, né? Você deveria mudar de regime, mas nunca ter a sua ficha limpa, porque se você cometeu o crime, isso é um fato, e você não pode, porque passou um aniversário, tudo muda, tá tudo bem. Não. Então, deveria ter essa mudança em relação à maioridade penal. Ou seja, ou extinguir a maioridade, você ter um regime que analisasse caso a caso, né? Crianças você relevaria, porque, né, criança realmente não decide, e aí você começa a julgar a cada caso se uma pessoa um pouco maior poderia responder, ou uma coisa mais como que eu diria, mais definida legalmente, que seria realmente você ter uma idade, mas você ter uma idade baixa, né? Por volta dos 12 anos, eu acredito que seria legal. E dali para frente, se você só tem uma diminuição da pena, né? Uma diminuição e um cumprimento em um regime diferenciado, né? Não misturado com adultos. E depois que atinge a maioridade, aí tem mistura. Outro ponto seria fim da progressão de regime, que a gente também conhece como progressão de pena, né? Então, eu acho o seguinte: o sujeito ele foi condenado
por determinado crime há 20 anos. Ele tem que cumprir os 20 anos. Ele não pode ter por N motivos, porque se comportou bem e etc. Ele não pode ter essa pena reduzida, não, agora vai cumprir em liberdade, regime semiaberto. Não, cara, foi 20 anos, vai pagar os 20 anos, né? Porque é pelo crime que ele cometeu. Ponto. Então, eu acho que em alguns casos, até mais raros, você poderia ter algum tipo de progressão, mas isso deveria ser exceção, não deveria ser a regra, né? Porque senão vira bagunça, e é o que está aí hoje, bagunça. Uma coisa que todo mundo acho que concorda, né? Pelo menos todo mundo de direita concorda, que foi o erro do STF de acabar com a condenação em segunda instância. Então, você tem que estar além da segunda instância, está em última instância. E a minha proposta, na verdade, não é condenação em segunda instância, mas em primeira instância. Eu acho que foi condenado, tem que ser preso. Vai recorrer para a segunda instância? Condenado, vai cumprindo pena. Então, o sujeito foi... Existe até a questão de que se o sujeito ele representa um perigo para a sociedade, ele pode ficar preso preventivamente, mas, assim, eu acho que o juízo ele deveria já ser suficiente para, quando em primeira instância, do jeito que a justiça é lerda, você esperar até a segunda instância para poder condenar, né, dar muito tempo. Assim, favorecer esqueci a palavra que fala. Quando as pessoas na punida, esqueci a palavra, é isso aí. Outro ponto, liberação do porte de armas, necessário, não preciso falar muito sobre isso. Eu acho que o cidadão se defendendo bota a criminalidade para ter medo. O criminoso pensa duas vezes antes de cometer um assalto, tentar cometer um homicídio, se ele sabe que a vítima pode estar armada. O porte de arma, para mim, ele tem que estar ligado a duas coisas para ele funcionar. Não adianta só liberar o porte de armas. Você tem que legalizar a legítima defesa, além dos meios necessários, e não simplesmente como está na lei, né? Se você ultrapassar, né, do que é o necessário, então você está cometendo um crime. Eu acho que tem que ser entendido que existe até um certo limite além, onde você vai, obviamente. Né? Se o sujeito te dá um tapa no rosto, você vai dar um soco no rosto, você não necessariamente precisa dar um tapa com a mesma força. Mas, assim, a partir do momento que a pessoa te dá um tapa, ela está assumindo o risco de receber algo pior, certo? Não é também legalizar a vingança, né? Então, o cara te dá um tapa no rosto, você vai matar ele. Também não é isso. Mas você tem uma certa proporção de que a reação ela pode sim vir a ser maior, né? De certa forma, deveria ser um direito da pessoa, né? E uma última questão que eu também colocaria em relação ao porte de armas seria uma maior punição aos casos de homicídio e tentativa de homicídio. Por quê? Porque vamos supor que o sujeito tira o porte de arma, né? Aí você fala, mas o que faz com que esse sujeito não mate outras pessoas usando a própria arma, né? Além do fato de ele perder o próprio porte, mas você pensar, se ele tem o porte, é idiotice ele usar a própria arma, né? Porque ele vai ser descoberto e vai ser preso, né? É muito mais inteligente ele usar uma arma não registrada. Mas supondo que ele use uma arma registrada ou mesmo uma não registrada, tem que ter uma punição severa para a pessoa que comete esse tipo de crime. Porque é isso que vai fazer o que realmente uma pessoa que tem uma arma legal agir legalmente com essa arma, né? Respeitar a lei. Se você não tem lei, se você não tem uma lei firme contra homicídios, também não adianta você ter muito controle sobre porte de arma, por exemplo, né? Então, acho que é basicamente isso. Seriam esses pontos. Eu acho que se fizesse isso, acabaria com as organizações criminosas violentas no país. Acabaria realmente totalmente. Assim, tinha que botar exército na rua e fazer a limpa. Combater o consumo de drogas e junto a essas medidas aí, eu acho que o país ia para frente. Então eu deixo esse vídeo aqui que é uma ideia aí para nossos legisladores, deputados, senadores, para seguirem, e para a população também, para começar a cobrar, apoiar essas ideias, né? Começar a falar com seus políticos para incentivar.
Ok? Valeu, gente. Gostou do vídeo? Compartilha, curte, se inscreve, curte a página, se inscreve no canal. Valeu, até mais.